E aí galera, sejam todos bem-vindos ao Espaço Química. Antes de nós iniciarmos o conteúdo, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal para ficar atualizado de tudo que rola aqui no nosso canal. Então esta aqui é a primeira aula sobre estequiometria. Nesta primeira aula abordaremos os conceitos iniciais de estequiometria. Então, e o que vem a ser estequiometria ou cálculo estequiométrico? Antes de pensarmos em estequiometria, é necessário a gente pensar na ideia de proporcionalidade. Sempre, por exemplo, que eu tenho determinada coisa que produz uma determinada quantidade de coisa, se eu dobrar esta coisa, eu vou ter quanto da outra coisa? Ficou uma coisa, né? Bem, a ideia é essa, é a ideia de proporcionalidade. Imaginem só o seguinte: 2 ovos são necessários para fazer um bolo. Se eu quiser fazer 2 bolos, são necessários quantos ovos? Aí você de cabeça já sabe dar a resposta. Então, isso, grosseiramente, é uma estequiometria. É uma questão de regra de 3. Na estequiometria, eu vou utilizar basicamente a regra de 3. No entanto, eu vou ter uma equação química ali, que eu vou ter que balancear essa equação química, e depois eu vou apenas fazer a regra de 3. Mas isso você pode fazer em questões de mol, em questões, por exemplo, de gramas, em questão, por exemplo, de volume. Então, estequiometria é muito simples. Só requer do aluno que ele tenha atenção, que ele tenha muita concentração ao resolver os exercícios e ler os exercícios atentamente para saber o que a questão realmente está pedindo. Daí tem um conceito muito interessante de estequiometria ou cálculo estequiométrico. O que é cálculo estequiométrico? É o cálculo das quantidades de reagentes e o produto das reações químicas feita com base nas leis das reações e executado em geral com auxílio das equações químicas correspondentes. Então o próprio conceito fala por si só, já dá a ideia aí de cálculo estequiométrico. Mas vamos ver isso aqui na prática. Vamos imaginar uma reação aí. Uma reação, por exemplo, de nitrogênio reagindo com hidrogênio. Então, N2 mais H2 produzindo NH3. Notem que esta é uma reação que ela não está acertada os coeficientes, não está balanceada. Para isso, nós precisamos balancear essa equação. Lembrando que estequiometria ele puxa muitos conteúdos, até porque estequiometria já é um conteúdo que está bem atrás lá no livro de Química Geral. Então, requer que você tenha uma base muito forte em Química Geral. Então, vamos aqui com calma que vocês vão aprender. Se você já tem uma base muito grande, você vai aprender isso aqui facilmente. Então, vamos lá. Se nós observarmos por nitrogênio, eu tenho quantos nitrogênios aí nos reagentes? Eu tenho 2. Então, eu vou colocar também 2 aqui para eu acertar os coeficientes. Agora, se tu observares, eu tenho 3 hidrogênios com um 2 aqui. 2 vezes 3 dá quanto? 6. Então, eu tenho 6 hidrogênios. Aqui tem quantos? Só 2. Então, para dar 6, basta que eu coloque o quê? O número 3 aqui. Pronto. Balanceei a minha equação. Diante dessa equação, eu posso afirmar que uma molécula de N2 mais 3 moléculas de H2, eu estou produzindo quanto? 2 moléculas de NH3. Eu posso dizer ainda que 1 mol de N2 mais 3 mol de H2 produz 2 mols de NH3. Se eu falo em mol também ele pode se relacionar aí com a grama, tá certo? Então eu posso ver o seguinte: qual é a massa do nitrogênio? A massa do nitrogênio é 14. Esse 14 aqui é 14 gramas por mol, que a gente chama de massa molar. Perfeito? E a massa do hidrogênio, se nós observarmos aí na tabela periódica, a massa dele é 1. Bem, aqui na equação eu tenho quantos nitrogênios? Eu tenho 2. Mas aqui apenas é a massa do nitrogênio sozinho. Se eu tenho 2, então 2 vezes 14 dá 28. Portanto, eu tenho 28 gramas de N2. Mais, olha para cá.
A massa do hidrogênio é 1, mas daqui para cá eu tenho quantos? 2 hidrogênios, então 2 vezes 1, 2. Mas qual é o meu coeficiente aqui, né? 3. Então 3 vezes 2, 6. Então eu tenho o quê? 6 gramas de H2. E qual é a minha massa do NH3? Vamos lá aqui do lado. NH3. Eu sei que a massa do nitrogênio é 14 e a massa do hidrogênio é 1. Porém, aqui tem 3 hidrogênios, então mais 3. Eu tenho 17. Então a massa do NH3 é 17. Só que aqui são 2 mols, são 2 NH3. Então eu tenho que pegar esse 2 e multiplicar pelo 17. Dá quanto? Então dá 34 gramas de NH3. Então 28 gramas de N2 mais 6 gramas de H2, produzindo 34 gramas de NH3. Então, dentro de uma única equação química, devidamente balanceada, eu pude extrair várias informações a respeito dela. No exercício, ele pode perguntar em relação à massa, ele pode te perguntar em relação ao volume, e ele pode te perguntar em relação ao próprio número de mol. Quando falar em mol é muito simples. Por exemplo, vamos ver só um exemplo aqui. Se eu perguntar 10 mols de N2 produz quantos mols de NH3? Bem, a informação padrão nós já temos. O quê? Que 1 mol produz, que 1 mol de N2 produz 2 mols de NH3. Então basta que eu faça uma regra de 3, que até de cabeça você pode acertar esse cálculo aí, né? Então vamos lá. 1 mol de N2 produz quantos mols de NH3? 2 mol de NH3. Se eu estou querendo saber 10 mols de N2, vai produzir quanto? Aí de cabeça você já sabe que dá quanto? 20 mol de NH3. Certo? Basta multiplicar cruzado aqui, fazer extremos pelos meios. Perfeito? Então esta aqui é a ideia central de estequiometria de cálculo estequiométrico. Se você gostou aí, dá um gostei aí no vídeo, se inscreve no nosso canal, compartilha, favorita, para dar aquela moral para o nosso canal. Na próxima aula daremos continuidade a exemplos dos casos gerais de cálculo estequiométrico.